No capítulo 29 vem a defesa final de Jó, que vai ser contextualizada a partir da afirmação que Deus cuidava de mim. Versículo 1, Jó continua em sua fala dizendo: Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim. Quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu lavava os meus pés em leite e da rocha me corriam rios de azeite, quando eu me dirigia até o portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça, os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantavam e ficavam em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos pobres emudecia e a língua deles se apegava ao céu da boca. E aí o contexto vai ser: eu era pai dos necessitados, que Jó vai dizer a partir do versículo 11. O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz. O olho que me via dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes deles. E aí o contexto vai ser: todos esperavam o meu conselho. Versículo 18, eu dizia: vou morrer no meu ninho e multiplicarei os meus dias como a areia. As minhas raízes se estenderão até as águas e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim e o meu arco se renovará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Depois que eu falava, não diziam nada, as minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como se espera a chuva, abriam a boca como para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditavam, e a luz do meu rosto eles não desprezavam. Eu escolhia o caminho para eles, assentava-me como chefe e vivia como rei entre as suas tropas. Eu era como quem consola os que pranteiam. O capítulo 30 de Jó vai ser o contexto de todos zombam de mim. Versículo 1 diz: Mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito, nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me serviria a força de suas mãos, se eles são homens cujo vigor já desapareceu? Enfraqueceram de tanto passar fome e necessidade. Roem a terra seca, desde muito em ruínas e desolada. Apanham malvas e folhas de arbustos e se alimentam de raízes de zimbro. São expulsos do meio das pessoas. Gritam-se com eles, como se grita atrás de um ladrão. Têm de morar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Uivam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, gente sem nome, e são escorraçados da terra. Mas agora sou a canção de deboche dessa gente, sirvo de provérbio no meio deles. Eles me detestam, fogem para longe de mim, e não têm receio de me cuspir o rosto. Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, por isso sacudiram de si o freio diante de mim. À minha direita se levanta um bando e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam o meu caminho, promovem a minha destruição sem a ajuda de ninguém. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante no meio das ruínas. Sobrevieram-me
pavores. A minha honra é como que varrida pelo vento, como nuvem passou a minha felicidade. E agora o contexto vai ser: tu foste cruel comigo, a partir do versículo 16. Agora minha alma se derrama dentro de mim. Os dias da aflição se apoderam de mim. A noite perfura os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha roupa. Este mal me envolve como a gola da minha túnica. Deus me lançou na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me responde. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo, e com a força da tua mão me atacas. Tu me levantas sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. No estrondo das tempestades me jogas de um lado para o outro, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todos os vivos. Não é fato que de um montão de ruínas um homem estenderá a sua mão e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Por acaso não chorei por aquele que atravessava dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. E agora eu clamo por socorro, é o contexto a partir do versículo 27. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Tenho a pele queimada, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. A minha pele escurece e cai, os meus ossos queimam de febre. Por isso a minha harpa é usada para fazer lamentações, e a minha flauta para acompanhar os que choram. E agora no capítulo 31 de Jó, o contexto vai ser que Deus me pese numa balança justa. Olha o que Jó diz a partir do versículo 1. Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção no Deus lá de cima? E que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Ele vai afirmar agora que ele nunca cobiçou nem adulterou, a partir do versículo 7. Se os meus passos desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então que outros comam o que eu semeei, e que sejam arrancados o que se produz no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se fiquei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem, e que outros se deitem com ela, pois eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até destruição, e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Agora o contexto dele vai ser dizer que sempre foi justo e caridoso, versículo 13. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva quando eles reclamavam contra mim, então que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? E se ele me interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre da minha mãe, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Se retive o que os pobres desejavam, o deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão, ou se sozinho comi o meu bocado sem repartir com o órfão, porque desde a minha mocidade eu os criei como se fosse pai deles, durante toda a minha vida fui o guia das viúvas. Se vi alguém perecer por falta de roupa, ou notava que o necessitado não tinha com que se cobrir, se ele não me agradeceu do fundo do coração quando se aquecia com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, sabendo que eu tinha o apoio do juiz, então que a omoplata caia do meu ombro,
que o meu braço seja arrancado da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Ele vai dizer também que nunca negou a Deus a partir do versículo 24. Se no ouro pus a minha esperança, ou se eu disse ao ouro fino, você é minha garantia, se me alegrei por ser grande a minha riqueza e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua que caminhava em seu esplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e eu lhes atirei beijos com a mão, também isto seria um delito a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus que está lá em cima. E ele vai dizer também que nunca se alegrou com o mal, a partir do versículo 29. Se me alegrei com a desgraça do que me odeia e se expulsei quando o mal o atingiu, eu que não deixei a minha boca pecar, rogando praga para que morresse, se as pessoas que moram na minha tenda não disseram, quem nos dera encontrar alguém que não se saciou da carne provida por ele? Pois o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade em meu íntimo, porque eu tinha medo da grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, fazendo com que eu me calasse e não saísse da porta. Agora o contexto vai ser: eis aqui a minha defesa, versículo 35. Quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro e a poria sobre mim, como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos como príncipe, eu me aproximaria dele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem pagar, ou se causei a morte aos seus donos, que ela produza espinhos em vez de trigo, e joio em lugar de cevada. Fim das palavras de Jó. Nós vamos ler a partir de agora o capítulo 32 do livro de Jó, e o versículo 1 diz: Aqueles três homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da filha de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os três amigos de Jó, porque mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles três homens já não tinham o que responder, ficou irado. E aí vem a primeira fala de Eliú, que vai ser sobre o sopro de Deus dá entendimento. Versículo 6 diz: Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e disse: Eu sou de menos idade e vocês são idosos. Por isso tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei assim: que falem os que têm mais idade e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são os sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Por isso digo, escutem o que vou dizer, e também eu darei a minha opinião. E agora o contexto vai ser: Deus pode vencê-lo e não o homem. Versículo 11 diz: Eis que esperei que vocês falassem e dei ouvidos às suas considerações, enquanto quem sabe buscavam o que dizer. Dê atenção ao que diziam, mas nenhum de vocês conseguiu refutar Jó, nem responder os seus argumentos. Portanto, não me venham com a seguinte desculpa: descobrimos a sabedoria. Deus pode vencê-lo e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, e eu não lhe responderia com palavras que vocês usaram. E agora ele vai dar a opinião dele, versículo 15. Jó, os três estão pasmados, já não respondem,
faltam-lhes as palavras. Será que devo esperar, pois não falam e estão parados e nada mais respondem? Também eu, de minha parte, vou responder e darei minha opinião, porque tenho muito o que falar e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um vinho sem respiradouro, como odres novos prestes a arrebentar. Permitam, pois, que eu fale para poder desabafar. Abrirei os lábios e responderei. Não tratarei nenhum de vocês com parcialidade e não vou lisonjear ninguém, porque não sei lisonjear. Se assim fizesse, em breve me levaria o meu Criador.